Muito boa tarde a todos os participantes do segundo dia do encontro do Renob. Quero convidar a todos para um debate, uma discussão hoje com um palestrante muito qualificado, que eu vou apresentar em alguns minutos. E hoje o tema da palestra é o que muda com a portaria número 2.979, de 12 de novembro de 2019, ou seja, uma portaria muito recente, que estabelece um novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse é um tema com bastante relevância, com bastante discussão, com muita dúvida, com muita polêmica ainda no cenário da saúde no país. E nós vamos contar hoje com a participação do Eduardo Gonçalves. Ele é administrador, apoiador regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e Rede Colaborativa Nacional para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS. O Eduardo Gonçalves é especialista em gestão de sistemas de serviços de saúde, especialista em planejamento orçamentário e financeiro do SUS, especialista em gestão de redes de atenção, pós-graduando em economia da saúde, mestrando em gestão da saúde coletiva pela FOP Unicamp. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer compartilhar com você esse tema, que parece que você tem trabalhado com os municípios, você entende bastante sobre ele. Então, vai ser um prazer imenso. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo dedicado aqui aos resultados, ao seminário do Renob. Espero que a gente possa extrair bastante informação, tirar as dúvidas e conversar bastante sobre um tema que é caro para a saúde brasileira. Eduardo, a palavra é sua. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos os nossos membros, né, do Renob. Parabéns a vocês pelo seminário. Gratidão do nosso COSEMES pelo convite, pela participação. E, embora o tema seja muito complexo, né, eu acho que sempre é oportuno a gente ter a oportunidade, né, de disseminar tema de extrema significância e que ainda é um desafio para todos os gestores municipais de saúde, né, de todo o país. Eu gostaria, então, Pablo, com a sua permissão aqui, eu vou compartilhar, né, nós temos um roteiro já ao longo desse período, né, trabalhado um pouco com os municípios, então acho que fundamental aqui, vou tentar compartilhar esse roteiro com vocês, para a gente discorrer sobre essa temática. Só um minuto. Janela. Você só confirma, por gentileza, se está verificando o slide, Pablo? Tá ok? Verificar aqui. Tá ok, beleza, tá ótimo. Então, aqui, brevemente, né, agradecer pelo COSEMES, o nosso Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, em nome do nosso presidente também, né, Eduardo Luiz da Silva, secretário municipal de saúde lá do município de Itaiobeiras. Então, a gente tem uma premissa, né, e nós temos essa crença de que a união dos municípios fortalece a saúde no estado e nas regiões de saúde, né. O COSEMES, para quem não sabe, acho que é oportuno também, é uma associação de direito privado, né, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, duração indeterminada, foi criada em 1991, representa as 853 secretarias municipais de saúde do nosso estado. E aí, né, na Lei 8080, a previsibilidade, né, lá no artigo 14b, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o nosso CONASEMES, essa rede COSEMES, e também parágrafo 2º, que define que os COSEMES são reconhecidos como entidades, né, que representam os entes municipais. Isso aqui é só um alinhamento para as pessoas também que não conhecem entenderem um pouco, né, desse grandioso conselho no nosso estado, né, e temos aí os COSEMES nos demais estados da federação também. Então, né, a grande questão posta, né, o que muda
com o advento do novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. Tem sido aí, né, objeto de discussões contínuas durante todo o ano, o segundo semestre, de modo especial, de 2019, e também, né, nesse período todo relacionado ao ano de 2020, embora nós tenhamos tido essa especificidade, né, ninguém esperava por esse momento pandêmico ao qual nós temos passado. Então, muitas das discussões, né, e muito inclusive dos prazos previstos em relação a essa transição, essa aplicabilidade de fato da portaria 2979 de novembro de 2019, ela ainda não se deu, né, de forma plena, né? Então, inicialmente, a gente vai percorrer um pouquinho desse alinhamento, o que mudou, mas também resgatando como era, e também, obviamente, algumas considerações finais, até porque, como seria, né, algo aplicável logo no início do ano, e com a pandemia isso foi sendo postergado, obviamente que a gente não consegue nem mensurar, né, ainda os impactos reais, né, dessa nova modelagem, né, do financiamento da atenção primária no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde. Então, aqui, achei fundamental compartilhar com vocês também, lembrando que antes nós tínhamos a Diretoria de Atenção Básica no âmbito do Ministério da Saúde, né? Então, hoje nós temos, a partir de então, desde a discussão da nova política, né, e aí com esse diálogo acontecendo no país, com os municípios, com os secretários municipais de saúde, nós tivemos também, né, um avanço positivo na questão relacionada à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, né, com esse status de Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Né, o que quer dizer isso? Na verdade, nós tínhamos aí, né, pode parecer insignificante, mas nós tínhamos anteriormente um cenário relacionado à diretoria de atenção básica e hoje um status de secretaria, né, garantindo aí autonomia financeira, autonomia política até mesmo, né, nas discussões relacionadas ao dispositivo atenção básica no mesmo âmbito, né, no mesmo nível de discussão da atenção especializada, e isso é fundamental porque traz impacto, né, para os municípios também, em alguma proporção. Então, essa introdução, né, em relação às estratégias na visão da SAPS, da Secretaria de Atenção Primária, ela apresenta que a SAPS veio de forma especial, né, nessa sintonia de secretaria, com foco no SUS centrado nas pessoas. Então vocês vejam que isso já era um objetivo traçado, né, pela própria Secretaria de Atenção Primária. A APS forte, fortalecendo os atributos, um financiamento forte na atenção primária à saúde, mais transparência, monitoramento, avaliação, autonomia e flexibilidade da gestão municipal, proporcionando da gestão municipal em saúde, ciência, tecnologia e equidade, né? Então, isso são diretrizes das SAPs, né, do Ministério da Saúde nesse contexto. E é importante a gente resgatar um pouquinho aqui, mas como era, então, o financiamento antes do advento da portaria 2.979, como, né, dito pelo próprio Tiago também, né, e Pablo, exatamente nesse sentido. Polêmico, né, ainda, inclusive, essa temática, essa discussão, né, obviamente, numa visão muito democrática na compreensão dessa mudança e o que ela trouxe, o que ela traz, né, e o que isso significa no âmbito do território nacional. Então, é importante a gente considerar um pouquinho mesmo, né, como era antes, né, até 31 de dezembro de 2019, o financiamento da atenção primária era composto pelos PABs fixos e PAB variável, né, certamente já de conhecimento de muitos de nós que estamos aqui participando e acompanhando essa vídeo, né? O PAB fixo era obtido multiplicando a população residente do município pelo valor per capita, que variava, né, naquela ocasião de R$ 23 a R$ 28, considerando então para esse cálculo alguns indicadores como o PIB per capita, o percentual da população com plano de saúde, percentual da população com Bolsa Família, percentual da população extrema pobreza e densidade demográfica. Equânime ou não, né, era até então o financiamento
perene aí por mais de 20 anos, né, que nós tivemos e que garantiu, obviamente, também foi fundamental para que nós tivéssemos avanços significativos na atenção básica, na expansão da atenção básica no âmbito do nosso país, né? Então, nós tínhamos esse financiamento, em síntese, um financiamento fixo, mensal, calculado com base nesses indicadores, e cada qual município fazia jus ao recebimento para aplicabilidade no âmbito da atenção básica, né, no seu município. O PAB variável, né, dependia de credenciamento e implantação de estratégias de programas, tais como saúde da família, saúde bucal, agentes comunitários de saúde, entre outros. Resumidamente, né, o financiamento do PAB é baseado na lógica per capita populacional e por adesão às estratégias, né? Então, nós tínhamos o PAB fixo, o valor fixo, município, e as estratégias apresentadas e tendo, né, aí como ponto de partida a adesão dos municípios ou não, para que fizessem jus a esses incentivos. O novo modelo de financiamento, né, de custeio da PS é um modelo misto de pagamento que busca estimular o alcance dos resultados e é composto por algumas vertentes, né, a captação ponderada, o pagamento por desempenho e um incentivo para ações estratégicas, né, esse último, inclusive, não mudando um tanto a lógica nessa adesão do incentivo às estratégias continuadas no âmbito do município. Então, nós temos 3 vertentes aí que nós vamos escorrer, que é a captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas. E aí, por que um novo modelo para financiar a atenção primária, né? E aí, o Ministério, no âmbito dessas andanças, né, ao longo desse período, no âmbito do país, e nós aqui também numa discussão com os municípios no âmbito do Estado, o Ministério trazia isso, né, o que se sabe em relação a essa definição e esse passo para definir essas vertentes em relação ao modelo misto de financiamento. O que se sabe, né, o mecanismo de pagamento ele incentiva o alcance de resultados do sistema de saúde, né, qualidade, eficiência. Métodos mistos foram apresentados pelo Ministério da Saúde ao longo de todos esses diálogos, que são mais utilizados entre os países da OCDE. O que se faz, né, captação ponderada para ajustar as necessidades de saúde e os custos de provisão. O pagamento por desempenho para incentivar resultados, incentivos para ações específicas e estratégicas. Quais as vantagens? Né, captação, incentiva a coordenação dos cuidados, reduz fragmentação, induz o controle dos gastos, mais eficiência. Pagamento por desempenho, né, foco em resultados da saúde da população, incentivos para aumentar a qualidade. Essa foi uma apresentação realizada pelo Ministério, no âmbito de todo o país, como estratégia também de alinhamento com e para os gestores municipais de saúde. No âmbito do desempenho, o que se tem, né, como experiências aí internacionais em relação ao pagamento baseado em resultado? Melhora registro dos usuários, redução da falha nos tratamentos, controle de doenças crônicas, pressão arterial controlada, hemoglobina glicada controlada, melhoria nas ações de rastreamento, prescrição de medicamento e redução das internações por condições sensíveis, segundo os estudos apresentados, né, até então e identificados na literatura. Então, nós tivemos aí, né, a portaria 2.979, alguns pontos relevantes apresentados e discutidos com gestores municipais de saúde no âmbito do CONASEMES, né, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Uma importante iniciativa, até porque nós não podemos, obviamente que a gente não tem, né, oportunidade e tempo hoje para discutir por algumas questões associadas ao novo financiamento, até porque a gente não pode falar e discutir o novo financiamento desassociado da nova política de atenção básica de 2017, né? Então, obviamente, né, eu acho que é sempre pertinente um alinhamento e trazer isso, até porque é um desafio constante, são muitas as angústias, são muitas as questões ainda sem respostas, é um tema polêmico, obviamente, né, polêmico ainda no âmbito desse reconhecimento, até porque, como eu disse, foi impossível, está sendo impossível qualquer mensuração no sentido da aplicabilidade, sendo que 2020 a gente tinha essa previsão de um ano de transição para um novo financiamento e acaba que a gente está tendo esses períodos e esses prazos postergados e, obviamente, o ano 2021 ele vai ser um ano desafiador
para todos os municípios, para todos os gestores, para todos os usuários, que nós vamos ainda ter reflexos, né, da pandemia e desse momento restritivo do acesso que nós estamos tendo em justificativa do nosso momento pandêmico, né? Então, polêmico, porque para muitas pessoas nós estamos discutindo o SUS para pobre, e estamos desconsiderando o direito, né, alguns dos princípios da nossa Constituição, o principal dele é o princípio da universalidade, restrição, né, para algumas pessoas em relação à amplitude das atividades preconizadas pela atenção básica, das possibilidades da atenção básica, uma vez que se prioriza o cuidado à pessoa, ao sujeito e não à coletividade, né? E isso é uma discussão interessante, né? A gente não está aqui para fazer juízo de valores, mas essa discussão ela sempre agrega e ela sempre contribui muito, né? Esses variados pontos de vista para que a gente possa levar ao conhecimento do próprio Ministério da Saúde, do próprio CONASEMES também, que tem feito essa articulação direta por meio dos COSEMES, essas discussões que nascem do território, né, de forma ascendente, e a indução a populações específicas, né? O Ministério da Saúde, quando da apresentação, em variadas ocasiões, ele dizia, né, exatamente isso, que quando a gente fala em população, a gente não fala de ninguém, né? Então, nós precisamos falar do indivíduo para o indivíduo. É um pouco, tanto quase que desconfortável ouvir isso, mas, ao mesmo tempo, isso nos leva, né, a um cenário de discussão e de movimentação no âmbito do território, que significam mudanças importantes, mudanças estruturais na nossa forma de organização e conforme disposto, até porque nós não podemos imaginar a política do novo financiamento como uma política indutora na busca por cadastro, né, cadastramento. Então, eu preciso cadastrar para ter recurso, Não, né, eu acho que é um momento, está sendo um momento oportuno, né, nesse diálogo com as equipes aqui no território, a gente tem um pouco dessa percepção das equipes também, né, e dos gestores municipais de saúde, de que está sendo proporcionada uma discussão ampliada para que não se torne, né, obviamente, um objeto de captação de recursos para o cadastro efetivado, né? Então, nós temos críticas das mais variadas, mas reconhecimento de que, segundo o Ministério da Saúde, os incentivos atuais não consideravam a realidade local, baixa descentralização e comando único fragilizado, baixa autonomia da gestão municipal, né, na lógica do incentivo caixinha, fechada, e que a proposta era bem fundamentada, né? E lembrando, isso aqui eu sempre faço questão de enfatizar, o financiamento federal da atenção básica, ele é em média 30% dos gastos municipais. Então, mais de 70% dos gastos com atenção básica no âmbito do município já são realmente as receitas municipais, os recursos municipais aplicados, né? Então, nós estamos falando de incentivo também e não também, obviamente, de um financiamento pleno, integral, oriundo do Ministério da Saúde, né? Os municípios já têm investido mais do que o mínimo constitucional, né, no âmbito do país como um todo, e nós temos desafios diversos, né? Um deles, como vocês sabem e acompanham, é o teto de gastos, e que também certamente nós colheremos aí, já estamos colhendo, né, mas colheremos a partir do ano que vem também reflexos, né, e situações bem angustiantes em relação a esse teto de gastos associado a tudo isso que nós estamos falando até agora. Alguns pontos fortes, né, propõe maior eficiência na alocação de recursos, atende dimensões estabelecidas pela Lei Complementar 141, quando da apresentação de critérios epidemiológicos, demográficos, socioeconômicos, espaciais. Não somente, né? A gente faz aqui algumas ponderações. Propõe redução de desigualdades na alocação, né? São algumas considerações na perspectiva aí geral, né, dessas andanças no âmbito do país. Propõe ampliação da cobertura da atenção básica e protagonismo da atenção básica. É responsabilidade comum a todas as esferas de governo, né? Estabelecer nos respectivos planos municipais de saúde, estadual e nacional, prioridades da estratégia e metas para a organização da atenção básica, né? A gente faz sempre essa provocação também com os municípios, com os gestores, mas nós precisamos, né, na mesma dimensão da constatação, né, da indicação
da priorização, da média e alta complexidade, da assistência farmacêutica, da vigilância, nós precisamos, né, inserir nos nossos planos de governo, que aí estão, né, na iminência de um cenário, né, eleitoral, mas a atenção básica deve estar presente como prioridade nas ações dos planos municipais, para que nós possamos, de fato, fazer valer aquilo que está disposto, conforme a sua amplitude de atuação no território. E muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, a atenção básica ela é, né, relegada e deixada, não é tratada como prioridade da forma que realmente deveria ser. Temos desafios de sustentabilidade e recurso financeiro, obviamente, né, que a cada ano nós temos aí né, essa disparidade em relação aos gastos com saúde, em relação ao nosso PIB. Isso é um desafio gigantesco, posto para o nosso país, posto para a nossa saúde, assistência à saúde, e obviamente com reflexo no âmbito municipal. Temos aqui apresentado pelo Ministério da Saúde gastos com internações evitáveis, né, condições sensíveis, em 2016, como exemplo, que poderiam ser evitados, né, com uma atenção primária em saúde mais eficiente. Discutível, né, essa apresentação, mas ao mesmo tempo provocativa, né? Então, naquela ocasião, 2016, apresentava lá que mais de 2 bilhões de reais foram gastos com internações por condições sensíveis que poderiam ser abarcadas sob a responsabilidade da atenção primária, né? Então, obviamente que isso é muito amplo, e aí nós tivemos até mesmo essa mudança relacionada ao novo financiamento, talvez aí uns 30 segundos de fama da atenção básica no Jornal Nacional, né, naquele momento, trazendo essa ênfase, né, o Ministério da Saúde passará a destinar verbas a municípios com base em desempenho, né, como se fosse algo muito novo. Obviamente que o apelo naquele momento, para quem chegou a acompanhar e ver, era exatamente esse, né, mais cadastros do SUS. Bônus, 90 milhões de pessoas são atendidas, 50 milhões de pessoas deveriam ser incluídas até abril passado. Então, tratava-se, naquela ocasião, de um apelo de que os parâmetros relacionados até então à totalidade das equipes cadastradas, saúde da família, atenção primária, deveriam abarcar aí cerca de 50 milhões de pessoas que, em tese, estariam fora do sistema, dessa vinculação com o sistema. Eu te pago, eu te repasso o recurso desse incentivo naquela lógica passada em relação ao PAB fixo, né, e o PAB variável, eu te pago fixamente, perenamente, mas nós tínhamos na visão, na discussão, né, nesse contexto, 50 milhões de pessoas que, aplicados os critérios aí de adstrição e adiscrição, deveriam estar incluídas e não estavam. É um pouco nessa perspectiva que a gente foi caminhando, né, nesse sentido aí, dessa vinculação e dessa justificativa do porquê também da mudança e do cuidado, obviamente, relacionado pelos vários estudos também abarcados nessa situação. Foi aprovada pela CIT, pela Comissão Intergestores Tripartite. Para quem não conhece, né, ainda, né, hoje está fora do ar, porque está sendo atualizado, mas tão logo vai estar de volta, nesse portal de gestão do Conasens, né, portalgestãoconasens.net/AB, é um portal que o Conasems, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, colocou à disposição para que todos os municípios do país, qualquer cidadão, né, não tem login, não tem senha, pudessem fazer a simulação da aplicabilidade do modelo do novo financiamento em relação ao modelo anterior. Então, obviamente que o município poderia fazer esse exercício de entrar no portal e simular qual seria o impacto, né? E aí algumas considerações importantes, porque aquilo que está disposto no portal é uma situação de ótimo, né? Então, se o município atingir todos os vieses relacionados à nova política de financiamento, ele receberia ou receberá aquele valor disposto. Obviamente que a gente sabe que nem todos os municípios, né, terão condições plenas, né, e homogeneamente falando, na mesma temporalidade, de alcançar uma situação ideal, né, no mesmo momento, no cenário aí, né, de projeção
a curto, médio e longo prazo. Mas para quem quiser pode fazer esse exercício também, que ele é bem interessante. Aí algum extratozinho desse painel, né, apresentando como é o painel lá no site do Conasems, num cenário perfeito, né, de ótimo alcançado pelo município, um cenário ideal. E, obviamente, que os recursos também da captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo por ações estratégicas, serão transferidos fundo a fundo, como era, né, naquela ocasião também do PAB fixo, mensalmente recalculado a cada quadrimestre, né, 4 competências financeiras para avaliação da captação ponderada, do desempenho, e aí os incentivos, a gente vai perceber que ele se mantém aí numa mesma lógica, né? Os objetivos disso tudo que nós estamos falando até agora: valorizar a responsabilização das equipes pelas pessoas, estimular o aumento da cobertura real, cadastro, da atenção primária à saúde, fortalecer os atributos da APS, né? A gente lembra alguns atributos relacionados e trazidos pela Barbara Starfield, né? Que muitos de vocês conhecem, obviamente que né, é um pouco nos provocando para repensar a todo momento, uma vez que a nova política de atenção básica também ela é recente, né, ela é de 2017. Incentivar avanço na capacidade instalada da informatização, né, recursos, condições para fomento da aplicabilidade, né, do processo de informatização das unidades básicas de saúde na sua complexidade. Incentivar avanço na qualidade da atenção, residência, enfermagem e odonto. Incentivar avanços também na promoção e prevenção, avanços no cuidado de populações específicas, né, como população ribeirinha, amazônica, situação de rua, etc. E aí, né, os atributos principais nesse contexto, que segundo a própria SAPS, né, esse novo modelo vem acentuar nessa discussão, que é o acesso de primeiro contato, longitudinalidade, né, a coordenação, a integralidade e os derivados também que muitos de nós conhecemos. Então, o que vem a ser, né, dessa primeira vertente, se é um modelo misto de financiamento que a gente está falando, o que é essa captação ponderada, né? A gente está falando, então, dessa ponderação. Então, eu pondero pela vulnerabilidade socioeconômica, eu pondero pelo perfil demográfico e eu pondero pela classificação geográfica, né? Então, é uma população cadastrada, né, em equipe de saúde da família, em equipe de atenção primária, e aí eu vou considerar nessa vulnerabilidade socioeconômica pessoas cadastradas que recebem benefício do Bolsa Família, o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, ou benefício previdenciário até no máximo 2 salários mínimos. Essas são as condições de vulnerabilidade que tem peso diferenciado, a gente vai ver na sequência, em relação a esse cadastramento. E também os extremos etários, né, o perfil demográfico. Entre aspas, né, eu considero pessoas nas faixas etárias com maiores necessidades e gastos em saúde. Então, crianças com até 5 anos e cidadãos a partir de 65 anos de idade, que tem mais peso nessa ponderação em relação aos demais usuários. E a classificação geográfica, aqui considerando o parâmetro do IBGE, né, que na tipologia rural-urbana, que também tem um peso diferenciado nesses critérios de captação, considerando a captação ponderada. Então, nós temos aqui, né, pessoas sem critério de vulnerabilidade ou demográfico têm um peso 1 nesse cálculo, e pessoas com critério de vulnerabilidade se aplica aí 30% a mais, né, ou seja, um peso demográfico, vulnerável ou demográfico, um peso de 1,30, que não são cumulativos, né? Então, nós temos aqui também uma necessidade de compreensão, que existem 2 cálculos, conceitos diferentes que precisam ser entendidos para compreensão da dimensão da captação ponderada, né? É uma meta potencial de cadastro, né, que seria o cadastramento no ponto de ótimo, ou seja, todas as pessoas do parâmetro máximo serão cadastradas no município. O valor que a gente até fala que está lá no painel do Conasems utilizado para simulação, que é diferente do recebimento efetivo, né? Um cadastramento real do recebimento segundo as pessoas
efetivamente cadastrados. Então, é diferente. Por isso a preocupação, muitas vezes, né, relatada pelos gestores, e ainda, mesmo que com a publicação da portaria do Ministério da Saúde no início do ano, 2 portarias, uma que demonstrava o efetivo ganho potencial ou a manutenção, né, para cerca de 4 mil municípios, dos 5.570 municípios do país, e quase 1.100 municípios que apresentariam perdas financeiras em relação a esse novo modelo de financiamento proposto. Obviamente que isso tudo está sendo discutido, acompanhado pelo CONASEMES, acompanhado pelo CONAS, né, no âmbito da tripartite, devido ao cenário anual, mas é bom a gente sempre disseminar, compartilhar e acompanhar essas mudanças significativas e mensalmente, né, essas discussões no âmbito dos territórios, profissionais que sejam, conselheiros que sejam, gestores que sejam, até porque nós teremos aí no início do ano uma quantidade significativa de novos gestores, né, municipais, novos prefeitos municipais, e aí, obviamente, nós deveremos iniciar um novo movimento para que tudo isso que já foi realizado e um pouco, né, que nós fomos impedidos por essa condição da pandemia de continuar uma discussão mais efetiva, a gente resgate e continue, e aí sim, né, num dado momento, nós vamos verificar palpavelmente o cenário real da aplicabilidade e mensurar os impactos desse novo modelo de financiamento. Nessa ocasião, é uma discussão muito interessante, né? Nós tivemos o COSEMES do Rio de Janeiro, o COSEMES de São Paulo, que foram muito provocativos, né, no sentido de demonstrar, por exemplo, os municípios do estado de São Paulo que teriam perdas significativas, assim como os municípios do estado do Rio também. Então, essas discussões nos ajudam muito, né, a transitar e entender um pouco esse cenário no âmbito também do nosso estado, do nosso país, né, da nossa região, do nosso município. Aqui é só para vocês verem, quando das discussões iniciadas, né, no segundo semestre de 2019, nós tínhamos lá cerca de 90 milhões de pessoas efetivamente cadastradas e adscritas às equipes. Então, agora, esse é um dado, uma informação do segundo quadrimestre já de 2020. Então, já temos aí quase 120 milhões de pessoas devidamente adscritas, né, às equipes nesse momento. Sendo que dessas 119 milhões de pessoas, 43 milhões de pessoas possuem critérios de ponderação. O que quer dizer isso? Né? O critério de ponderação ele tem um peso maior, como vocês viram, né? A gente tem essa aplicabilidade de 30%. Obviamente, então, que se paga mais para essas pessoas que apresentam critérios de vulnerabilidade, né? Nesse contexto do Previne Brasil. Aqui nós temos um resumo das tipologias dos municípios do estado de Minas Gerais, né? O urbano, intermediário adjacente, intermediário remoto, rural adjacente, rural remoto. Nós temos aqui dos 853 municípios em Minas, né? Aí a disponibilidade, a disposição dos municípios conforme a tipologia do IBGE, rural remoto, adjacente, intermediário e intermediário adjacente, né? Vejam vocês que a maioria dos nossos municípios em Minas são rurais adjacentes, né? E aqui nós temos, né, nós não temos aqui um exemplo, nós não temos condição de tratar e mergulhar, né, numa discussão nesse momento, mas só para vocês verificarem que ao mesmo tempo é complexo, mas é totalmente compreensível a aplicabilidade da meta potencial de cadastro, que a gente chama, né? Então nós temos, por exemplo, para a tipologia de uma equipe de saúde da família urbana, né, um parâmetro de 4 mil pessoas, parâmetro, né? Não quer dizer que eu não possa cadastrar dentro dessa equipe num dado, uma área, né, num desenho de territorialização, 5 mil pessoas, né? Numa outra equipe urbana eu possa ter 2 mil pessoas, enfim. Mas, obviamente, dentro desse mesmo contexto do Previne Brasil, esse resultado não pode ultrapassar a quantidade de pessoas do município constantes no IBGE. Então, nós temos aí um limitador, obviamente, do pagamento, que são, né, aqueles quantitativos constantes, né, na aplicabilidade dos parâmetros para cada município, população municipal,
constantes no IBGE. E aí nós temos dificuldades diversas também nesse contexto, né? De municípios, principalmente nesses meses todos aí, que nós estamos vivenciando no momento pandêmico, mas municípios de grande porte, com dificuldades de cadastrarem, de fato, ações efetivas no cadastramento, considerando o desenho, né, da sua realidade local, e municípios também de pequeno porte, com uma densidade demográfica, né, acentuada, e também com dificuldades de chegar e aproximar desse quantitativo aí como teto preconizado nesse momento. Então, aqui a gente vai tendo um desdobramento, né, em relação a essa aplicabilidade. Eu tenho parâmetro por equipe. Eu considero se esse município ele tem uma população, e eu aparto a aplicabilidade, né, do valor base, que vocês vão ver logo aqui à frente, né? Porque a gente está falando do peso, mas qual é a aplicabilidade em cima de qual valor para eu conseguir imaginar qual vai ser o cenário de recebimento dessa receita do recurso federal pelo meu município. Então, eu faço aí alguns movimentos, tem várias formas para a gente fazer isso, né, essa análise, mas a população sem critério e a população com critério, e aí eu olho para o território, se ele é urbano, se ele é intermediário adjacente, rural adjacente, e o valor base da simulação, né, inicial aí, para essa tipologia urbana, R$ 50,50. E aí eu vou aplicar, né, vou fazer essa aplicabilidade para eu conseguir chegar num ponto de identificar qual vai ser o valor recebido pelo meu município no viés da captação. Né? Então, vejam vocês que é possível, né, de se calcular, mas é preciso a atenção, né, para que isso não se perca ao longo do caminho, né? Monitoramento, avaliação constante, discussão, né, dentro do próprio município, com os vários atores envolvidos, inclusive com o controle social, é uma premissa que a gente sempre faz questão de fortalecer, para que a gente possa acompanhar o município não tenha prejuízos que não o ajude com a sustentabilidade daquilo que já existe, né? Então, o que é o quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe de que fala a portaria do novo financiamento? É o potencial de pessoas cadastradas que será considerado para o cálculo da captação ponderada. Não é um quantitativo obrigatório, ele pode oscilar por equipe, né? E também não é um quantitativo máximo de pessoas cadastradas por equipe. Eu só posso cadastrar 4.000 para a tipologia urbana? Não. Mas trata-se de um parâmetro médio de pessoas por equipe dentro de cada município, considerando à luz aí da tipologia da população definida pelo IBGE, né, no caso. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né, uma equipe A com 4.000 pessoas, uma equipe B com 3.500 pessoas, a C com 4.250, a D com 4.250. Mas o parâmetro desse município seriam 16.000 pessoas, porque ele tem 4 equipes de saúde da família e ele tem a tipologia urbana. Então, 4 vezes 4.000 pessoas, que é o parâmetro, o limite de cadastro municipal seriam 16.000 pessoas, mas podendo aí ter essa oscilação entre as equipes. E aí, quando a gente fala oscilação entre as equipes, percebam vocês que a gente fala de uma necessidade de discussão da lógica da adstrição, território, né, a distrição mesmo, reorganização do território, a descrição, né, a vinculação desses usuários com essas equipes, até mesmo porque a gente começa a focar também para aquelas vulnerabilidades do território que tem peso significativo diante desse cenário. É complexo, é desafiador, mas na lógica proposta é um movimento que nós, obviamente, temos feito, precisamos fazer e continuar a discutir para que a gente compreenda melhor, né, esse cenário. Eu vou só visualizar aqui, se vocês me permitem, eu não estou conseguindo enxergar. 5 minutos, tá ok. 5 minutos. Então, eu vou adiantar aqui. Nós vamos, então, né, para o desempenho, que é uma outra vertente, pagamento por desempenho, né? Então, nós temos aí, e vale a pena dizer que né, é uma dúvida constante, né? E o PEMAC, acabou o PEMAC, acabou... Obviamente que com a nova modelagem, o PEMAC é extinto, né? Mas nós tínhamos a informação que o PEMAC contemplava mais de 700 indicadores, né, nessa avaliação, nesse monitoramento. Nós estamos falando aqui de 21 indicadores
de forma ascendente, né? Temos 7 indicadores previstos para 2020, 7 para 2021 e 7 para 2022, 7 indicadores possíveis, palpáveis, né, que representam a realidade dos municípios de fato. Para 2020 eram esses, né, que estão sendo apresentados aí: proporção de gestantes com 6 ou mais consultas, gestantes com realização de sífilis e HIV, atendimento odontológico, citopatológico, polio inativada pentavalente, pressão arterial e solicitação de hemoglobina glicada. Obviamente que esses indicadores vão ser considerados se os municípios forem também fomentados, porque se houver algum desabastecimento, alguma ação que dependa, né, do provimento direto do Ministério da Saúde, isso não aconteça, os municípios não serão prejudicados. Isso está escrito no artigo 9º da referida portaria, né? Então, nós temos aí também, né, numa outra vertente, o incentivo às ações específicas e estratégicas. Então, essa terceira vertente, vejam vocês que ela praticamente não muda, continua da mesma forma, o acesso, né, a habilitação, né, o credenciamento à saúde na hora, informatização, saúde bucal, CEL, LRPD, saúde na escola, academia, continuam esses programas, né, até então, e o acesso, né, da forma que estão dispostos. E o Informatiza PS, né, que também nós estamos indo, né, para essa um pouco qualificação dos dados dos registros das informações, uma possibilidade de análise na granularidade, né, não só macro, mas micro, territorial, município, equipe, pessoa, olhar, acompanhar, monitorar, e o fomento para que tudo isso aconteça, que também tem tido importante participação aí no âmbito do Ministério da Saúde. Enfim, finalizando, PEMAC, né, como eu disse, os municípios têm autonomia para estabelecer o pagamento do desempenho aos profissionais, embora a extinção do PEMAC, ela não quer dizer extinção no âmbito dos municípios da avaliação, né, e da disposição do incentivo por desempenho mediante a nova ótica do Previne Brasil. É importante dizer isso, né? O município que tiver normativa própria de pagamento para desempenho, vinculado aos recursos do PEMAC, precisará avaliar o interesse em manter ou modificar ou alterar a sua legislação vigente que relacionava ao PEMAC, por exemplo, né? Uma dúvida constante. E o NASF acaba. O NASF, na mesma... Aqui a gente fez questão de projetar, né, que a gente tinha até então, né, a extinção da tipologia do NASF. A gente não tem mais uma caixinha de financiamento exclusiva, mas ele está contemplado dentro do Previne Brasil, na distribuição desses recursos. E lembrando que nós tivemos aqui a redefinição na portaria 99 do registro das equipes do NASF. Então, continua existindo no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES, a tipologia NASF. Óbvio que hoje a autonomia municipal, a necessidade, o conhecimento do território, o diagnóstico municipal, obviamente, né, conversando com diversos gestores, né, no âmbito aqui, diariamente comigo, estão 50 secretários municipais de saúde, mas nenhum deles, né, extinguiu o NASF, né, na ótica, porque não tem uma caixinha de financiamento exclusivo, ninguém consegue desenvolver, trabalhar sem uma equipe multidisciplinar, obviamente, nesse território. Então, é uma questão fundamental para a gente também não desconectar aquilo que é real, que está no território, daquilo que é possível de ser realizado e que sequer a gente conseguiu ainda avaliar e mensurar na sua integralidade e na sua totalidade, né? Obviamente que os gestores estão sensibilizados, vão acompanhar, estão acompanhando, e a gente espera avançar ainda mais. Uma expectativa do orçamento do Ministério da Saúde para a atenção básica. Vejam vocês que a fala que nós teríamos aí mais de 2,5 milhões praticamente de recursos com a nova política de financiamento, em detrimento do que nós tínhamos em 2019, tivemos em 2019, e de que nós não conseguimos alcançar a totalidade desses recursos ainda em 2019. E lá ao final, né, as considerações finais, precisamos ficar atentos em relação ao desafio para que não haja retrocesso no financiamento, óbvio, aumento da qualidade da atenção à saúde, garantia dos princípios do SUS, universalidade, equidade, principalmente, e a participação da comunidade, e acompanhamento e avaliação da implementação em todos os espaços democráticos do SUS, e aí todos nós focados para o alcance dos objetivos que estão sendo propostos. É um grande desafio, é uma grande política, e nós estamos atentos e aí acompanhando para e passo, né, as suas possibilidades, os gestores municipais também em cada território. Obrigado, desculpe pela extensão aí do tempo.
Eduardo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua disponibilidade, pela sua brilhante colocação, que clareia bastante sobre a nova política. E aí eu queria fazer aqui um primeiro comentário. Eu posso estar enganado, mas prefiro ser otimista e pensar que essa mudança ela traz uma nova distribuição de recursos entre os municípios que vai trazer uma correção às inconformidades. Porque se tem alguém que está recebendo mais e vai perder, e alguém que recebia menos e vai receber mais, eu vou entender isso no primeiro momento como uma correção de inconformidades. Só para a gente estabelecer aqui um parâmetro para conversar. Aí, na minha opinião, isso recai sobre o administrador público, ou seja, o prefeito da cidade, que agora precisa escolher o seu secretário de saúde com base em questões objetivas, que, por sua vez, precisa trabalhar estrategicamente sua equipe, definindo, então, prioridades para alocação de recursos e desenvolvimento de ações estratégicas, ou seja, pensando na saúde no médio e longo prazo. Acabou aquela história do curral, faz ali para ajudar nos últimos meses do mandato para poder ganhar voto. Então, agora eu tenho que pensar nisso, porque você lembrou muito bem na sua apresentação, o recurso é escasso, então eu preciso otimizar a utilização desse recurso. Minha dúvida, então, é sobre o pagamento por desempenho. Antes de mais nada, quero ressaltar que eu entendo que esse parâmetro, como é uma linha positiva de pagamento. Por sua vez, pode acabar gerando uma concentração de recursos nos municípios que forem mais capazes de planejar e executar ações no âmbito da saúde. Ainda que a gente use aqui a captação ponderada, que vai trazer uma correção, eu posso ter municípios mais bem organizados, mais bem geridos, que vão tender a concentrar recursos. Como é que isso pode ser ponderado numa segunda rodada, ou isso não está previsto? Ô, Pablo, perfeito a sua colocação. Eu peço até desculpas pelo tempo, porque você é tão rico, é tanto material para a gente discutir, né? Obviamente que o tempo ele não permite, mas nessa síntese, então percebo você que você foi muito feliz nessa fala, que uma das proposições dessa política, embora eu digo assim, a gente não está fazendo juízo aqui, né, de valores ou de percepções, né, ou de óticas, porque isso é muito pertinente no âmbito democrático, no Estado democrático nosso, né, de direito, enfim. As discussões, elas são muito ricas e elas a gente deve ter uma escuta ativa mesmo para considerar e levar todas essas percepções pela seguinte questão. Nós já tivemos, nesse âmbito da aplicabilidade, quando eu disse que o Ministério da Saúde, no início do ano, ele publicou 2 portarias, uma portaria na qual ele elencava os municípios, que era uma angústia muito grande dos municípios, inclusive, e essa portaria veio ao encontro de que é o seguinte: você, secretário municipal de saúde do município, aplicando todo esse regramento no seu cenário ideal, você ganha ou você perde, né? Então, os gestores municipais de saúde precisavam, obviamente, num contexto minucioso do método de cálculo, né, das métricas aplicadas a esse novo modelo, entender um pouco mais, eu perco ou eu ganho. Então, o Ministério, publicando essas 2 portarias, já sinalizou que uma gama de municípios, mais de 4 mil municípios dos 5.570, obviamente, ou manteriam, e alguns, inclusive, atingindo um cenário ideal. A gente faz questão de falar isso, porque não é simplesmente um ganha-ganha, né? Então, se eu, de fato, for contemplado com aquilo que está previsto lá na captação ponderada, pela população que já foi considerada num primeiro cenário como população vulnerável, porque eles consideraram um banco de dados, inclusive, do Ministério da Cidadania e da Economia. Então, você tem uma sintonia aí em cima, né? Antes a gente dialogava praticamente sozinho o Ministério da Saúde. E aí, por outro lado, mais de 1.000 municípios que apresentavam perdas significativas. Nesse momento, né, a partir desse momento, nós já tivemos aí uma informação, principalmente com base na preocupação desses mais de 1.000 municípios, de um diálogo muito aberto, muito próspero, muito fértil com o Ministério da Saúde, a partir da nossa rede, por exemplo, COSEMS, CONASEMS, né? Então, assim, os COSEMS, em cada território, os COSEMS, nós estamos em todos os territórios do Estado, num diálogo também com a Secretaria Estadual de Saúde, com as Superintendências Regionais de Saúde. Eu digo para você hoje que é uma política ainda em construção, né? E por mais que ela esteja definida, nós, num diálogo constante com o próprio Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde, temos essa possibilidade de, a todo momento, levar, de fato, né, aquilo que nasce do território
para que seja discutido. Então, eu diria para você o seguinte, é possível, né, a gente levar essas considerações e discutir, e ainda mais, é um momento oportuno para a gente reforçar, né, até mesmo, o planejamento do território, o planejamento municipal, né? Nós precisamos, nós não temos cultura de planejamento no nosso país, nós não temos, né? Então, os nossos planos são planos de apagar incêndio mesmo, muitas vezes. Nós planejamos, aquilo vai para a gaveta e muitas vezes isso fica, né, à margem do processo. É um momento fundamental para a priorização da discussão e do fortalecimento da atenção básica dos nossos municípios. Nós precisamos, né, dialogar com os atores do território, precisamos dialogar com todos os demais partícipes desse processo. Então, é fundamental que os profissionais participem, é fundamental que os profissionais deem a sua contribuição, participem do processo de construção. Nós não podemos tratar esse novo modelo de financiamento como um modelo somente de captação de usuário. Não, eu preciso captar porque vai pagar. Então, eu preciso captar com ponderação que vai pagar mais do que o usuário. Não, para, né? Vamos olhar para o território, vamos olhar para nossas necessidades, nós fomos provocados, obviamente, estamos sendo provocados a todo momento. Então, acho que levar essa provocação para que a gente transforme ela em proposituras também para ajustes, por exemplo, nós ouvimos agora recentemente, só para você ter ideia, Pablo, do cenário 2020. Ninguém esperava uma pandemia, óbvio. Né? E aí nós tínhamos uma gama, 7 indicadores já, né, da política de desempenho, 7 indicadores previstos para 2020. Nós estamos tendo aí portarias prorrogando prazo, obviamente, né, justificável. Mas nós ouvimos do próprio Conasens o seguinte para nós, falou, olha, os 7 indicadores estavam previstos, contemplam ou não contemplam, mas se não contemplam, quais são as propostas? O que o território está discutindo? Né? O que nós precisamos elencar, levar, e óbvio que as prioridades devem estar dispostas nos planos municipais de saúde. Isso é crucial, isso é fundamental. Eu gosto sempre de utilizar um exemplo em relação, por exemplo, ao próprio NASF, né? Que foi uma polêmica, e tem sido ainda uma polêmica distinta. Falou, não, você não tem mais a caixinha de pagamento do NASF. Horas, eu não tenho a caixinha, mas eu tenho como prioridade, eu não consigo trabalhar sem uma equipe multidisciplinar. Doido, né, do gestor que se desfizer ali daquela conjuntura de um desenho de uma equipe ou de 2 equipes multidisciplinares. Ela está disseminada e contemplada dentro da nova lógica do financiamento, ela está ali. Ora, se eu não, né, conseguir me reorganizar nesse aspecto do novo financiamento para entender que essa equipe multidisciplinar vai ser fundamental no cumprimento, por exemplo, dos indicadores previstos para cada ano, eu estou desconstruindo, obviamente, a política. É lógico, é óbvio, né, é palpável, é entendível que não dá ainda para a gente mensurar, falar, mas isso foi bom ou foi ruim? Né, de fato se perdeu, nós ouvimos isso a todo momento, né? Ora, vocês estão priorizando populações específicas, idosos e crianças, é um SUS para pobres, ferindo o direito à universalidade. Claro que, né, as críticas são as mais robustas e algumas delas com muita propriedade, muita razão, do próprio Conselho Nacional de Saúde, né, que se sente não foi participado do processo de discussão, da Abrasco, do SEBS, né, da Fiocruz, enfim, é uma discussão muito positiva nesse contexto, mas nós precisamos também fazer aquilo que é a nossa parte no âmbito do território, na minúcia aqui da localidade, para que a gente possa também pleitear, brigar, né, discutir e argumentar junto aos demais órgãos, né, Pablo? Perfeitamente, Eduardo. Os participantes estão corroborando aqui sua fala, né, e ressaltando a importância do NASF. Estão também agradecendo a sua explanação, que ajudou demais a esclarecer e abriu também uma outra possibilidade, que, olha, não é uma questão só de gestor, é uma questão do profissional de saúde também se apropriar dessa informação. E aí a gente cai aqui no final da sua fala, que é um desafio, que a gente trabalhou muito isso no programa Renove durante os 2 anos, estamos agora propondo uma continuidade por mais um ano, mas ele foi focado, né? Ele tinha 4 núcleos no estado, a gente precisa expandir isso mais para o estado inteiro, expandir isso mais para o Brasil todo, e trabalhar mais a questão que você ressaltou muito bem, que é a necessidade de se planejar, não é fazer um cadastro para ganhar mais dinheiro,
é fazer um planejamento que alcance os resultados esperados e que um desses resultados seja um cadastro atualizado, moderno, dinâmico, que tenha uma forma de captar que não onere muito a estrutura. Então, o que a gente precisa é de um plano para implementar as ações e não ficar preocupado em correr atrás no que me exigiram que é novo e eu estou um pouco com medo porque é novo. Não. Se o novo vier para somar, vamos entender como positivo. Não sei se é, né? Meu ramo, eu sou administrador de cooperativas, trabalho com cooperativismo, com marketing, contribuir no Renove com essa parte de gestão, de planejamento, mas eu estou aprendendo muito da área de saúde. Então, eu olho para uma política dessa com três pilares: captação ponderada, pagamento de desempenho, incentivo a ações estratégicas. Eu, por não ser da área, eu vejo como, opa, tem luz aqui. Se a gente puder absorver isso aqui e usar de forma positiva, eu vejo como um ganho. Eu não posso ficar, não, isso aí é ruim porque é novo, então eu não quero porque está contrário do que eu já fazia. Não, espera aí. Deixa eu ver aqui o que eu consigo absorver, aprender e usar de forma positiva. E aí acho que você completou a sua fala com chave de ouro. A questão, a necessidade de se organizar, de se planejar as ações, não para ter mais dinheiro, mas para alcançar os resultados que a saúde do meu município, do meu bairro, do meu grupo de risco precisa receber. Acho que aí é que está a grande chave, a grande virada. E eu preciso de gestores públicos, profissionais da área de saúde, profissionais da área de gestão, que entendam isso e possam contribuir com essa, e parar com essa nossa política, né, de curral, de nos últimos 6 meses eu vou lá, atendo, eu faço até consulta de graça porque eu quero voto. Não, peraí. É um programa de saúde que dura 20 anos, igual da educação, são programas de 20 anos. Não, eu não vou resolver a saúde da pessoa na segunda consulta. Né? Eu preciso de um... Olha, a gente sempre fala, a mesma coisa que a gente fala nas cooperativas do ramo de saúde. Pô, gente, as cooperativas do ramo de saúde, elas vendem plano de saúde, elas vendem plano para você consultar. Ela não quer que você vá no hospital, ela quer que você tenha saúde. O plano é de saúde, porque se você ficar doente, você é prejuízo. Então, ela trabalha, ela incentiva para que você tenha saúde. Com a conta que você mostrou no início da sua fala, com 21 a 28 reais de faixa, se alguém ficar doente, você não paga nenhuma medicação, você não compra nenhum remédio. Então, o que eu preciso é que esse cara tenha saúde. Porque se ele começar a consultar, os 21 reais que o Ministério me manda por CPF ou por cidadão, não paga a caixa de remédio. Então, eu preciso de projetos que gerem saúde. Saúde estrito sensu. Exato. E aí, né, uma questão que chega aqui, me parece, né? Como criar esse vínculo e compromisso da equipe com essa alta rotatividade de profissionais? É um problema crônico nosso, né? Obviamente que, né, eu diria que a necessidade do estabelecimento de prioridade e políticas públicas que contemplem, né, esse critério do provimento dos profissionais em qualquer âmbito, não só nacional, mas o municipal também, é de extrema relevância, e nós temos alguns desafios nesse contexto, né? Algum deles é o desafio da vinculação em relação à legislação que nos regimenta, né? Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é um grande problema, né? Então, aí, só uma das, né, dos exemplos, mas a lei de responsabilidade fiscal, quando a gente fala em saúde, muito bem falado você também, Pablo, a gente fala de saúde, a gente fala de pessoas, né? São pessoas cuidando de pessoas. Saúde não é só equipamento, né? Porque muitas vezes a gente tem um fetiche hospitalocêntrico, a gente pode falar, achando que saúde vai se resolver, né, no equipamento, ou é secundário, é terciário, é quaternária, e a atenção básica, ela vai ficando, né, no caminho em relação a essa discussão. Todo mundo, é premissa e todo mundo sabe, né? Atenção básica é a ordenadora do cuidado, é o ponto central da rede, ele organiza a rede, mas na prática, nós estamos distantes, infelizmente, ainda desse cenário otimizado em relação ao papel de fato da atenção básica e a consideração dela dentro da rede também é atropelada a todo momento. Então, eu acho que essa lógica, por exemplo, do exemplo da lei de responsabilidade fiscal, em que muitos municípios são limitados a contratar, né, pelo percentual de folha, etc. Muitos gestores vão achando e tentando galgar outros caminhos, né? E aí, muitas vezes, você não consegue, por exemplo, instituir uma equipe,
né, de multidisciplinar, com profissionais ali também especialistas, né, e nesse trabalho matricial necessário na atenção básica, de fato com essa vinculação municipal, mas você tem aí, e você vai tentar credenciar, buscar outros caminhos, né, ou esses profissionais vão atuar através de outras instituições, né, um consórcio intermunicipal de saúde, enfim, mas obviamente que esse vínculo, né, que talvez permitisse esse fortalecimento para que não houvesse a rotatividade, ele não é proporcionado e obviamente vai acontecer e a gente vai encontrando. Então, assim, a gente tem uma fragilidade muito grande no provimento por N questões, não só do desejo do município, mas por questões afetas à lei também que a gente precisa tratar e precisa discutir, né? E aí, quando você fala da saúde suplementar, etc e tal, lembrando isso, né, também, que né, um grande carro-chefe hoje da suplementar, né, do privado, é exatamente cuidar da saúde. Então, a lógica dos NASFs, que nós temos muito, né, a lógica do cuidado matricial, né, dessa equipe multidisciplinar, podem ver que a saúde suplementar, os planos de saúde adotaram isso, porque sabem, de fato, que isso é resolutivo, isso vai fazer toda a diferença, inclusive na questão orçamentária, né, no contexto aí institucional, né, da atenção privada. E aí, quando você fala do valor, né, mas o valor, só de curiosidade, hoje, né, e aí não deixamos de falar, precisamos acompanhar essa nova política de financiamento, precisamos entender se de fato qual vai ser a aplicabilidade, mensurar no momento oportuno, porque nós temos um sistema, um subfinanciamento do sistema, não podemos deixar de falar, né, temos subfinanciamento crônico, temos um desfinanciamento também, né, óbvio que nós temos, né, o teto de gasto é um cenário muito discutível nesse contexto, e nós temos hoje, você, Pablo, eu, Eduardo, nós somos considerados no Sistema Único de Saúde com R$ 3,50 dia para que nós tenhamos acesso da vacina até o transplante, caso necessário. É o valor hoje que, né, que é disponibilizado para cada cidadão dia, R$ 3,50. Muitas vezes você não toma um café ali na esquina, na padaria, mas é o tamanho do SUS que nós temos, né, desse gigante SUS que nós temos. Precisamos valorizar, precisamos lutar, precisamos discutir, precisamos fomentar, fortalecer e, obviamente, fortalecer a nossa atenção básica também, que é fundamental nesse processo, né, para que nós tenhamos aí um SUS conforme nós acreditamos, né? Eu acho que assim, a sua expertise, o seu conhecimento dentro de tudo que você vem estudando e que você vem atuando e a prática contribui demais com as suas colocações, Eduardo. E eu acho que ajuda demais. Todos os comentários que nós vimos aqui são todos de que a palestra foi excelente, que a sua fala foi excelente, que contribuiu bastante para clarear e, inclusive, motivar outros grupos a entenderem melhor o seu papel. Então, assim, mais uma vez, eu venho aqui a te parabenizar pela forma didática, fácil, que você traz uma coisa que a gente, né, o ser humano, em geral, quando vê sobre ele uma possibilidade de mudança, ele já recua e assusta. Então, quando você coloca isso de uma forma mais clara, mais simples, mais entendível, fica mais palatável, mais agradável para a gente falar. Então tá bom, não tá matando ninguém. Então vamos ver agora o que eu posso fazer de positivo nesse aspecto. Então eu acho que você foi excelente, a equipe do Renob, que é excelente, que conseguiu te encontrar, te convidar, e você, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente, Eduardo. Eu que agradeço, né? O último comentário aqui, prometo, mas é de um comentário que está aqui no lado aqui que eu estou visualizando, né? O NASF em Caixinha, né? É um comentário aí. O NASF em Caixinha era um programa que visava muito mais que só a equipe profissional, com profissionais atuando de forma isolada. Concordo, né? Ótima observação, né, de quem fez, mas nós tínhamos variados cenários em relação aos NASFs constituídos. NASFs com experiência muito bem sucedidas, né, experiências exitosas mesmo, trabalhando nesse apoio matricial, coletivo, olhar da coletividade, enfim. Mas também NASFs que foram segmentados, fragmentados ao longo do período dessa caminhada, né? Então, eu buscava o incentivo lá do NASF, mas, né, eu tinha lá um fisioterapeuta atuando de forma isolada dentro de um consultório mesmo, tratando aquele usuário como mais um consultório de físio, com mais um consultório de fonoaudiologia, com mais... Então, são desconstruções que nós precisamos fazer,
para que nós possamos, de fato, dar a significância, não dizendo que a discussão ela está pacificada, não, né? Mas é isso que você falou, né? Tudo que é novo, muitas vezes a gente tem uma primeira percepção, é resistência, né? Porque o outro fez, então é ruim, né? Sempre foi bom o que o outro fazia da forma que era disposta. Então, eu acho que nesse aspecto eu quero agradecer, quero colocar à disposição. Infelizmente, o tempo é curto, mas colocar à disposição do Renob, né? Agradecer o Thiago pelos primeiros contatos aí, a vocês, a Lídia, Pablo. Colocar o COSENS à disposição em nome do nosso presidente também, Eduardo, né? E eu acho que essa discussão que vocês estão propondo é muito pertinente e a gente tem que continuar, né? São ações assim que fortalecem o nosso sistema de saúde, fortalecem o nosso desejo, a nossa vontade de fazer o SUS que nós de fato acreditamos, né? Que cuida e que cuidará, né, cada vez mais de mim, de você e dos nossos cidadãos. Eduardo, muito obrigado. Pode ter certeza que nós vamos continuar em contato, que a gente já está propondo em novos editais, em novas propostas, uma ampliação que a gente fez até hoje no Renove. A gente está tentando abarcar um número maior de municípios, tentar chegar a um número maior de gestores, de profissionais. Então, pode ter certeza que nós vamos continuar em contato. E eu preciso, antes de passar a palavra ao Eduardo, para a gente encerrar, o meu muito obrigado, e avisar a todos os participantes que estão aqui assistindo a palestra do Eduardo para preencher o formulário para obtenção do certificado e também para acessarem na sequência o link do próximo painel. Eduardo, a palavra final é sua. Obrigado, agradeço, Pablo, agradeço a todos que nos acompanharam. E estamos aí em todo o território mineiro, né, nas regiões de saúde, os nossos COSEMs regionais, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde regionais, estamos à disposição de todos que quiserem, né, nos acompanhar e também colaborar para esse fortalecimento do nosso sistema único de saúde. Um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade.